Estamos começando mais um programa Ligado no Esporte pela TV Paulo em Cubatão. E o programa Ligado no Esporte está fazendo 5 anos aqui na TV Polo. E eu tenho a honra de trazer aqui para comemorar esses 5 anos de programa um grande amigo meu e conhecido da grande massa aí dos santistas aqui da região, né, o Ademir? O meu grande amigo Ademir Quintino. O Ademir é aquele repórter, quando o Santos faz o gol, ele sai correndo junto com os jogadores. Nem tanto. Obrigado aí, Carlos, pelo convite. Professor mestre Carlos Cruz, que carinhosamente eu chamo de Carlão, até pela intimidade. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui no teu programa. Já fazia um tempo que eu estava devendo essa visita. Conseguimos conciliar as agendas e estou à tua disposição e agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Isso, um prazer é para mim. E já aproveito para parabenizar pelos 5 anos. É o programa esportivo que está mais tempo aqui na TV Polo, hein? Já passou o programa de embaixador, que tinha ficado 4, e só temos a agradecer você, Carlos, pelo empenho, pela dedicação, pela luta. Você que é um guerreiro pelo esporte da cidade. A gente sabe das dificuldades que o esporte tem. Em Cubatão parece que ela é ao quadrado, ao cubo, eu não sei o que acontece. Então, Carlos, te parabenizo como treinador e te parabenizo como homem de comunicação esportiva, que você é o grande ícone aqui da nossa cidade. E eu é que agradeço pelas palavras, ainda mais vindo de você. E eu queria também aqui agradecer a todos que passaram aqui pelo programa Ligado no Esporte, principalmente pelos bastidores, né? O pessoal que vem sempre ajudar, que nós somos todos voluntários aqui. Verdade. Então vou agradecer hoje os que fazem parte do voluntariado hoje, que é o Pimentel, que sem ele a gente não consegue. O eterno Pimentel. O inexorável. O Douglas Deiró. Gente boa, grande jornalista. E a Maria Eduarda. Também outra campeã que leva sempre o nome. Além de atleta, ainda cede um pouquinho do tempo dela para vir ajudar a gente aqui. Verdade. Então, Ademir, deixa eu começar aqui. Vamos lá. Como eu comentei, né? Então, estou pronto. Porque muitos conhecem só a sua voz, né? Pelo rádio. Mas de vez em quando aparece lá a filmagem do gol, vem um jornalista correndo comemorando. Você pensa que é o jogador, mas não, é Ademir Quintino. Né, Ademir? Não é bem assim. Há controvérsias. Vamos lá. Todos sabem da minha identificação, não vou dizer diferencial, mas a minha grande marca é ser identificado ao Santos, mas também é meu grande problema. Eu vou contar rapidamente para os amigos da TV Polo porque em 2008 eu recebi convite de um grande clube de futebol aqui de São Paulo, da capital, para trabalhar na gerência de comunicação desse clube. Fui contratado um dia, belo salário, todo feliz, contei para a família toda. No dia seguinte o presidente desse clube me chamou lá no primeiro andar para conversar com ele e fez a seguinte pergunta: me falaram que você é muito identificado com o Santos, você é torcedor do Santos? Eu falei, sou. Então, rapaz, se eu contratar você aqui, os conselheiros vão me criticar, eu acho melhor. Resumindo, eu não fiquei nem 24 horas como gerente de comunicação desse clube, então isso acaba atrapalhando. Eu acredito que eu não tenha tido ainda uma chance em uma emissora maior, talvez também por esse fato, porque eu sou muito identificado ao Santos. Mas isso acaba me contribuindo porque o meu público é fiel. Eu tenho 20 mil visitas diárias no blog do Ademir Quintino, que fala exclusivamente do Santos. A Rádio Capital, eu estou na Rádio Capital desde janeiro. A Rádio Capital jamais foi líder no Ibope nas jornadas esportivas. Saiu o Ibope do trimestre agora, janeiro, fevereiro e março, e a Rádio Capital está na primeira colocação das jornadas esportivas do fim de semana. Eu não posso garantir que são exclusivamente daqueles que me ouvem nos jogos do Santos, mas eu tenho absoluta convicção que eu contribuí para isso. Então o torcedor do Santos sabe que quando ele quer saber de Santos, ele tem outros canais e tem outros repórteres, mas tem um torcedor que é apaixonado pelo Santos, que é identificado com o Santos, que traz a notícia verdadeira, que às vezes deixa de dar uma notícia porque não tem uma confirmação. Esse é o Ademir Quintino. Então ele vai lá, coloca na Rádio Capital 1040M ou no blog do Ademir Quintino. Então isso faz com que eu tenha esse segmento me acompanhando em grande número. Eu já recebi crítica de dirigente, já recebi crítica de comissão técnica, de treinador. Se você acha que eu achei isso ruim, absolutamente. Sinal de que todos eles estão me lendo, todos eles estão me ouvindo. Então esse é a minha grande bandeira e ao mesmo tempo é o que me atrapalha. Mas eu não fico descontente não, eu prefiro me identificar com a torcida do Santos, que é a torcida que me acompanha. É comum eu ir no interior, Carlos, eu ainda não me acostumei com isso. Parece até que eu sou mascarado, não, mas é comum no interior, principalmente no interior e jogos fora do estado.
torcedor pedir para tirar foto, pedir autógrafo, até brinco, mas eu não jogo, eu não entro na grande área, não cabeceio. E respondendo objetivamente a tua pergunta, porque eu dei a volta e não respondi, não comemoro. Agora, como santista doente que eu sou, é comum as câmeras, principalmente do Sport TV, flagrarem os jogadores do Santos comemorando, e muitos deles vão comemorar no meu microfone, e eu abri um baita sorriso. E isso eu não vou mentir, e eu não vou conseguir largar, eu não consigo ser diferente, então eu acabo deixando a coisa acontecer. E o pessoal que está vendo essa camisa aqui, o número 1000 nas costas, opa, vamos explicar para eles aqui, essa plaquinha, essa camiseta aqui? Vamos sim, rapaz. Isso aliás, Carlos, obrigado. Você não é a do Pelé, né? Não. Aliás, brincadeiras à parte, quem sou eu para me comparar com o Pelé? Mas só o Pelé, o Romário e eu, acho que temos 1000. Mentira, eu não fiz 1000 gols. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Eu comecei em rádio em 1997, aqui mesmo em Cubatão. Eu falava no programa do Claudinho Barazal, na Rádio 99 FM, e falava na Sintonia de Cubatão. Tudo começou com uma grande brincadeira. Meu sonho era jogar futebol, mas eu reconheço as minhas limitações. Eu era pouco privilegiado de talento, mas mesmo assim ainda insisti. Joguei nas categorias de base da Portuguesa, do Jabaquara, fiz teste no São Paulo, no Santos nunca fui aprovado. E eu tinha muita vontade de ser jogador. Então, o que aconteceu? Como eu não fui jogador, eu encontrei no rádio a possibilidade de estar no campo, de estar no meio. E foi assim que começou. Comecei fazendo comentários de jogos do Santos, da Seleção Brasileira, me despertou a vontade e fui fazer jornalismo. No ano seguinte, a Rádio Cacique, Jovem Pan, na época tinha um convênio com a Jovem Pan, eu tinha um convênio lá com eles, que eles divulgavam a Rádio Sintonia de Cubatão, e todo dia, antes dos jogos, 5 minutos eu falava. Eu sabia que aqueles 5 minutos eram 5 minutos da minha vida. Ou seja, eu tenho que mostrar em 5 minutos que eu tenho potencial para os caras me contratarem e eu poder conquistar esse meu sonho. E foi assim que começou. No ano seguinte foi contratado, eu fiz o meu primeiro jogo pelo Santos, em 1998. E agora, em 2014, no dia 9 de outubro, Santos e Bahia na Vila, eu completei 1000 transmissões esportivas do Santos, só do Santos. Eu já fiz mais de 1000 se contabilizar outros clubes. Porque em 2006, por exemplo, apesar de eu odiar, eu era setorista do Corinthians na própria Rádio Capital. Já fui setorista da Portuguesa, de outros clubes. Não só foi do São Paulo. Já fiz até amizades, por exemplo, o Marcelo Oliveira, que foi revelado pelo Corinthians, esteve no Palmeiras, está no Grêmio, é um dos poucos amigos que eu tenho no futebol. Amizade nós fizemos no Corinthians, no pouco tempo que eu cobri o clube. Então eu fiz 1000 transmissões do Santos. E sabe o que foi mais legal de tudo isso? Apesar da imprensa não ter divulgado, e eu aproveito até para te agradecer, porque aqui em Cubatão, acho que o único que está falando sobre isso é você. Nenhum outro veículo de comunicação falou. Você e o Luiz Roberto no Jornal da Cidade. Foi mais legal porque eu não lembro de nenhum comunicador esportivo ter sido homenageado pelo clube que torce, pelo clube que ama, em vida. São exceções. A gente vê muita elogio e homenagens quando o cara já se foi. E nesse ponto eu estou com o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Quer fazer alguma coisa? Faça em vida. Para a pessoa se emocionar, para ter o prazer de abraçar a família. E esse dia 9 de outubro foi de uma representatividade muito grande. Meus familiares, o Santos foi muito bacana, deu um camarote térreo lá para meus familiares acompanharem o jogo. Meu filho entrou comigo no campo. Mas eu devo muito a 2 pessoas. Uma era o ex-gerente de marketing, Fernando Montanha, que fez todo o trâmite junto à Federação Paulista para o meu filho entrar comigo no gramado. Se ele não entrasse comigo, talvez ficasse faltando alguma coisa. Com ele, comigo, aquilo marcou muito. E eu gostaria de agradecer com todos os erros, com todos os problemas que aconteceu na gestão passada, o presidente Odílio Rodrigues Filho. Eu não tinha e não sou amigo do presidente do Santos, do ex-presidente do Santos, e eu achei bacana da parte dele, quando ele soube que eu estava para completar 1000 jogos, ordenou ao departamento de comunicação e de marketing que fizesse uma placa, essa aí que vocês estão mostrando. Essa placa para mim é o maior troféu que eu tenho. Está lá na minha casa, quem entra na minha casa vê essa placa, para mim não tem algo maior do que essa placa de 1000 transmissões. E essa camisa aí que vocês estão vendo também, que essa eu não uso, eu vou até colocar num quadro, já devia ter feito isso, tem que puxar minha orelha, que é uma camisa que inclusive tem o emblema da Unicef, e essas camisas com o emblema com o logo da Unicef não tem para vender. Então são as que os jogadores usam. Eles colocaram o número 1000 e meu nome, isso eu vou guardar para o resto da minha vida. Foi o presente da sua vida. Foi, já mostrei para o meu filho que estava comigo, meus netos, no dia que eu tiver vão ver.
Isso eu vou carregar. Isso ninguém vai conseguir me tirar. E parabéns então, porque eu fiquei muito feliz quando vi a foto no Facebook, você com a camisa... O Milton Neves também deu uma moral lá no site Terceiro Tempo, falou na Rádio Bandeirantes. É um cara bacana também. Eu só posso agradecer essas pessoas que deixaram a vaidade de lado, porque o cronista esportivo, infelizmente, tem muito disso, né? E eu faço parte desse meio também. Não estou me excluindo dele, não. Tem muita vaidade, a gente não fala a proeza que um outro colega conseguiu, né? Mas graças a Deus, você, o Milton, o próprio Fábio Sormani da Fox Sports, são pessoas, o Benjamin da Fox, o Mano, essas pessoas, o RG do Estádio 97 FM em São Paulo, são pessoas que fizeram, que divulgaram, e para mim foi muito importante. Então, parabéns, já estou avisando ali que o tempo acabou do primeiro bloco. É muito rápido isso aqui, né, Demir? Demais, rapaz. Vamos começar a falar com a produção para aumentar um pouco mais. Então a gente vai para um pequeno intervalo, mas não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Eu estou aqui entrevistando meu amigo Ademir Quintino e eu vou perguntar para ele, você lembra do seu primeiro jogo que você cobriu do Santos? Que foram 1000. Você lembro. Primeiro? O primeiro foi no torneio Rio São Paulo, 1998. Santos e Fluminense na Vila Belmiro, houve empate, 2-2. Os gols do Santos foram de Jorginho e de Garbaez. Mas não foi o primeiro jogo que eu trabalhei. O primeiro jogo que eu trabalhei foi Portuguesa Santista 0 e Ituano 3, no estádio Irico Mursa. Quando eu comecei na Cacique Jovem Pan, aliás, eu estava esquecendo uma pessoa também que divulgou, que foi o Paulo Alberto da TV Com e da Rádio Guarujá, com quem eu comecei. Eu cobria, os 6 primeiros meses que comecei na rádio, em 97, eu cobria só Portuguesa Santista. Aí em 98 é que foi me dada a oportunidade de cobrir os jogos do Santos. E deixando claro, eu quando comecei a cobrir os jogos do Santos, eu cobria o time adversário. Eu não cobria o Santos, quem cobria o Santos era o Paulo Alberto. Esse dia eu cobri o Fluminense. E logo em seguida o Santos fez o gol 10.000 contra o Vila Nova de Nova Lima. O Jorginho é aquele que virou treinador, foi treinador do Palmeiras, foi treinador da Portuguesa, campeão brasileiro da Série B. Foi ele que marcou um dos gols desse jogo. E o outro gol foi marcado pelo Edgar Baez, o paraguaio, que dizem os brincalhões que o Santos trouxe errado. Tem 2 irmãos, Baez e o Santos trouxe errado, que jogava tênis, o outro bom ficou lá no Paraguai. Mas isso é folclore. Como é que foi a primeira entrada ao vivo sua no rádio? Ficou meio... Então, isso eu me recordo bem. Eu estudei bastante em casa, achava que era capaz, mas na primeira introdução que o locutor é o Washington Luiz, que trabalha comigo hoje na TV Câmara de Cubatão. É com você, Ademir. Meu Deus do céu, eu pensei, e agora? O que eu falo? Ai, meu Jesus Cristinho, me deixa quieto aqui, né? Lembrando aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. Mas aí eu falei qualquer coisa lá e depois, eu tinha muito isso quando eu jogava futebol, quando eu tentava jogar, melhor dizendo. Se eu ganhasse a primeira jogada, nossa, aquele jogo ia uma beleza. Agora se eu errasse, meu filho, eu ia entregar tudo, ia entregar a paçoca, ia entregar tudo. E eu acho que no rádio era mais ou menos assim no começo. Como eu fui bem na primeira chamada que o Washington fez, aí depois foi legal. Aí eu tive um pouquinho de dificuldade nas entrevistas no começo, nos primeiros jogos. Mas aí depois, pelo fato de ouvir há muito tempo rádio, eu ouço rádio desde 78. Então isso acho que ajudou bastante. E que rádio que era? Quando eu comecei? Essa que o Washington chamou? Rádio Cacique Jovem Pan. Rádio Cacique Jovem Pan. Cacique Jovem Pan. Eu fiquei lá até 2000. Vou falar rápido aqui as rádios que eu trabalhei. Em Santos que eu trabalhei em todos. Trabalhei na Rádio Cacique Jovem Pan, que me lançou foi o Aníbal Gomes, comentarista, que já parou. Um dos grandes nomes do rádio santista. Foi ele que falou com o Paulo Alberto para que eu pudesse ser repórter de um jogo. E foi ele que me lançou, ele e o Paulo Alberto. Aí fiquei na Cacique Jovem Pan até 2001. Aí em 2001 fui para Atlântica. Aí cheguei lá, tomei calote, não recebi da pessoa, era um rapaz do interior. Aí fiquei 6 meses fora do rádio. Voltei em 2002 com o Rubens Marino na própria Cacique. Em 2003 eu fui para a Rádio Guarujá com o Paulo Alberto. Fiquei até 2006. Em 2006 eu fui contratado para trabalhar em São Paulo, na Rádio Capital, ao lado do grande Fiore Giliotti, um dos grandes nomes do rádio esportivo brasileiro. Reinaldo Costa, era um timaço. De Lalo, Doni Vieira, muita gente boa, o pessoal do show de rádio. E aí fiquei com eles lá mais um ano e acabei saindo. Trabalhei na Rádio Cultura também, com o Guido, Edson e o Luiz Roberto.
E em 2007 eu fui para a equipe líder do Alexandre Barros, que é o meu atual patrão. E eu tô com o Alexandre desde 2007, ou seja, vão aí 8 anos. Só que nós passamos em várias emissoras. Teve a Iguatemi, teve a Rádio Tupi e agora a Rádio Capital, mas com a mesma equipe há 8 anos. E graças a Deus, desde que eu fui para o Alexandre, foi uma das condições que eu tratei com ele, era cobrir os jogos do Santos. Não me põe jogo do outro time não, que não... Para quebrar um galho um dia ou outro, eu faço. Em 2011 eu cobri jogos da Lusa, mas me deixa com o Santos. E o pessoal pode te ouvir hoje onde? Além do Jornal da Cidade, com o Luiz Roberto. Que todo dia você está lá no Jornal da Cidade, eu sempre ouço você pela manhã. Convido o pessoal para ouvir aqui. O Jornal da Cidade com o Luiz Roberto, o FM de manhã, 97.5, para quem... Notícias da cidade. Notícias da cidade, variada. E eu faço a parte esportiva. Então no Jornal da Cidade, às 8h30 da manhã mais ou menos, você colocar lá no FM do Estúdio Rema, da Rádio Visão, você vai me ouvir. E na Rádio Capital eu faço o boletim do Santos das 18 às 19, entre as 18 e as 19, né? Que falam dos outros clubes também. 1040 AM e em todos os jogos do Santos. Eu também, a gente falou de rádio, mas eu esqueci de falar de TV. Em TV eu trabalhei na TV Com, em Santos, no programa Gol.com com o Oliveira Júnior. Fiquei 5 anos no programa Baixada Esporte, com o Luiz Roberto, com o Guido, com o Edson, mas por situações que acho que não vale a pena eu falar, eu acabei saindo. Hoje eu estou fora de TV. E trabalhei também em uma TV da Rede Boa Vontade em São Paulo, mas também hoje no momento eu estou fora de televisão. E tá faltando você voltar para a TV Polo com o programa de embaixador, mesmo que seja mensal, né, David? Então, Carlos, eu estava até conversando contigo. Hoje, as minhas atividades profissionais, eu estava conversando com o Pimentel até fora do ar, estou querendo voltar a estudar, estou querendo voltar a fazer pós-graduação e mestrado, porque eu quero ver se eu dou aula em faculdade. Então não tem me sobrado tempo, né? Eu tenho outras atividades profissionais paralelas, até o próprio blog, o blog do Ademir Quintino, fala, mas você só fica no computador e escreve. Não é assim, não, você tem que correr atrás de notícia, você tem que ligar, você precisa de tempo. E fora minha família que cobra muito, além disso tem o meu filho que joga, eu tenho que viajar para acompanhar ele, viajar para acompanhar o Santos. Rapidinho, antes que eu estoure outro bloco também, no tempo, eu vou contar só uma passagem aqui. Na terça-feira que o Santos jogou contra o Londrina, no mês passado, eu saí aqui 5 horas da manhã da minha casa, encontrei com o pessoal da rádio em São Paulo, saímos de lá às 7 e fomos para Londrina. Cheguei às 15, o Santos jogou às 19h30 pela Copa do Brasil, 8 horas de viagem. Acabou o jogo, guardamos tudo, voltamos, cheguei na minha residência às 7h30 da manhã, tomei um banho e fui trabalhar, porque eu tenho uma outra atividade profissional aqui na cidade, sem dormir. Então eu não tenho sobrado tempo. Meu filho não mora comigo, eu sou separado da minha primeira esposa. Ele mora em Paulínia e ele está jogando na Ponte lá. E eu viajo para ver os jogos dele, então não tem me faltado tempo, não é má vontade não. Gostaria muito de voltar com o programa de embaixador, porque eu acho que acabou marcando aqui em Cubatão, foi algo muito bacana, legal. Foram 4 anos. Eu gostaria muito mesmo, mas eu acho que no momento o meu problema é disponibilidade de horário. Mas se no futuro, quem sabe eu tenho um pouquinho de tempo, quando meu filho estiver profissional, podendo pagar a viagem de avião para mim, né? Jogando num grande clube da Europa, aí acho que fica mais fácil. Então, a gente vai para mais um pequeno intervalo e no próximo bloco a gente vai falar do seu filho, que eu tô vendo que vai virar um grande craque de bola aí. Se Deus quiser. Tá, mas a gente vai para um pequeno intervalo, não sai daí, continua com a gente, fique ligado. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Polo em Cubatão. Estou aqui entrevistando o Ademir Quintino e agora eu vou conversar não sobre o Ademir Quintino, mas sobre o filho dele, que eu estou sabendo que está virando um grande craque de bola aí. Quem dera. Então o Andrei nasceu aqui em Santos, né? Nasceu em 2002 e fez teste no Santos no começo de 2014. Aliás, um fato curioso, eu vou tentar ser o mais rápido possível. O Lima, Coringa da Vila, ele é um dos que eram responsáveis pela escolinha Meninos da Vila. Eles saem pelo interior e vários estados do Brasil atrás de talento. O Lima bateu em Paulínia, onde mora meu filho hoje com a mãe dele, e viu um negrinho correndo na ponta direita, ela gostou. Mal sabia ele que era meu filho. Tudo bem. E passou isso para o Santos. Eu não sei de que forma, ainda vou perguntar isso para o Lima. Chega, pô, esse cara aí é filho do Ademir. Aí o Lima falou, mas como que o Ademir? O Ademir mora em Santos, o rapaz mora em Paulínia. Aí explicaram para ele a situação. O Lima veio falar comigo.
Ó, o Abel vai entrar em contato contigo. Abel Verônico, pai do Abel Neto, que é repórter da Globo. Abel Verônico foi ponta esquerda do Santos nos anos 60. Jogou com Pelé, aquele ataque maravilhoso, sensacional. Coutinho, Mengal, Pelé, Dorival e Pepe. E o Abel Verônico entrou em contato comigo e o Andrei foi fazer testes com jogadores acima da categoria dele. O Andrei de 2002, ele pegou uns cavalões lá, como ele mesmo brinca, de 2000. E eu falei, acabou 2 testes lá, o pai não pode ficar, e eu acho que o Santos está certo. Senão fica, por que meu filho? Tá aquele protecionismo, não pode. E aí, filho, foi bem? Pai, acho que eu não fui bem, não. Passado um tempo, entrei na rede social e fui falar com o treinador, o Luciano, que é o atual treinador do Santos Sub-15, campeão paulista Sub-13, e Luciano, pô, teu filho joga bem, cara. Eu queremos teu filho aqui. Falei, aí, filho, não quero. Quero ficar com a minha mãe, lá no interior. Expliquei pro Santos, o Santos foi oferecer uma ajuda de custo. Ó, não queremos ele aqui. Mas não ficou. Aí eu tenho um compadre que falou com um jogador e arrumaram um teste para ele na Ponte. Mas foi boa a passagem dele no Santos, porque quando ele falou na Ponte, ele pensou para ele mesmo: se eu passei no Santos, com todo respeito à Ponte vai ser fichinha, e não deu outro. Primeiro teste ele meteu uma bola no travessão, só jogou meio tempo, cara, pode sair. Foi até bom ele sair, porque eu acho que na parte física ele não ia render o mesmo que os meninos já estavam treinando. Já mandaram inscrever, já foi inscrito para o Campeonato Paulista. O Andrei, no último campeonato que ele fez pela Ponte, ele marcou 18 gols em 11 jogos, foi o artilheiro do time, o artilheiro do campeonato. Se Deus quiser, esse ano a Ponte vai vir forte para ser campeão paulista da categoria. Dia 17 de maio, eu não sei nem onde o Santos joga, mas se jogar fora eu não estarei, porque eu estarei em Pedreira para acompanhar meu filho com a camisa 7 da Ponte contra o Corinthians. Já para começar bem o campeonato, né? Em 2013, ele jogando pelo Sumaré, ele marcou gol contra o Corinthians. Ele marcou, foram 2 jogos, eles empataram em São Paulo, o Corinthians joga em Guarulhos, o Mano joga em Guarulhos, empata, ele fez um gol. E em casa, que teoricamente seria mais fácil, perder o jogo por 2-1, foi meu filho que marcou um gol e sofreu pênalti, mas foram desclassificados. Então ele já criou essa marca, estilo, o Neymar não, que o Neymar não marcava muito gol no Corinthians, mas estilo Robinho, né, e estilo Guga, que eram exterminadores de gambá, né? Gostava de marcar gol no Corinthians. Se ele continuar nessa atuada aí, acho que vai bem, né? Ainda tem uma longa caminhada pela frente, ele só tem 12 para 13 anos, mas eu estou dando o suporte que talvez eu não tive. Não que meu pai não quisesse. Mas meu pai tinha muitos afazeres, trabalhava na parte de comércio exterior, não podia dar esse alicerce, e o meu filho tem algo que eu não tenho, que eu não tive. Meu filho tem talento, eu não tinha. Eu tinha na vontade. Então, eu acho que eu tenho que dar essa sustentação e vou dar tudo que for necessário para que ele conquiste o sonho dele, os objetivos e siga em diante. Só para finalizar do meu filho, eu estou muito feliz pelo ano que ele fez na Ponte. Ele cresceu muito com esse treinador, Paulo César Stênio. Devo muito a esse rapaz, que acabou o ano passado, o Corinthians veio atrás do meu filho, o Flamengo veio atrás do meu filho e o Santos insistiu em trazer meu filho de volta. Então, eu acho que ele está no caminho certo. Se vai continuar, não sei. Isso só o tempo vai dizer, mas acho que ele está no caminho certo. Principalmente com o pai apoiando, né? E os olhos do pai brilham mais quando falo do filho do que quando falo da carreira da gente. Eu percebi. Eu me empolgo um pouco. Eu acho que está na hora de eu aposentar aí com o rádio, né? Quem sabe só acompanhar meu filho aí. É o empresário do filho logo logo. O pai do Neymar tá bem, né? Se jogar 10% que jogou o Neymar, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora eu queria pegar você aqui e me contar alguma história pra gente curiosa desses anos todos que você viveu aí dentro do esporte, dentro do campo de futebol ali. Foram várias, uma história assim pro telespectador dar risada. Isso, uma coisa bem curiosa. Rapaz, eu tomei um gancho, eu esqueci de falar da Rádio Tribuna. Eu tomei um gancho uma vez na Rádio Tribuna, vou tentar ser rápido. Deixa eu fazer um jogo no interior, acho que foi Santos Ferroviária de Araraquara. Vou contar 2 rápido. E os 2 foram contra a Ferroviária de Araraquara, que não está mais na primeira divisão. E as transmissões são feitas por linhas telefônicas. A linha telefônica entra na mesa, só para o telespectador entrar na mesa de som da emissora, aquilo vai para a antena e a antena propaga, certo? E nós estávamos testando a linha. Alô Santos, Araraquara chamando, alô Santos, e aquilo vai te enervando, né? Caramba, não falei caramba, falei palavrão. Cacete, ô seu corno, e tome palavrão. Daqui a pouco me entra o operador e fala assim: Ademir, saiu tudo no ar. Falei, então vamos embora. Bom dia, senhores, bom dia, senhora. Falamos ao vivo da cidade de Araraquara para mais uma grande jornada esportiva do Santos, mas saiu um monte de palavrão. O diretor da rádio me chamou lá e me deu 3 dias de gancho. Essa foi uma. Uma outra foi com um jogador, acho que não vou citar
o nome do companheiro de trabalho, que é chato. Fui fazer Santos e Curitiba, no Couto Pereira, e eu não sei por que razão, aquele dia eu não fiquei no campo. Eu fiquei na cabine. E durante 20, 25 minutos do primeiro tempo, rapaz, subiu uma marofa. Um odor fedorento, rapaz, um negócio espetacular, só que não, né? Como diz a molecada aí na internet. #SQN. Deu um intervalo do jogo, eu ia ao banheiro. Quando eu passo na cabine de um colega do lado, que é de Santos também, cara, entra aqui que eu preciso do banheiro. Quando eu entrei, cara, Jesus amado. Ele, como estava sozinho e estava narrando o jogo, o narrador tem esse problema, gente. Ele não pode parar o jogo e ir no banheiro. Foi tudo ali mesmo, cara. E aí, olha só a minha situação. Eu falando na concorrente, sentindo aquele bafo, né? E o cara foi se limpar no banheiro. E o Santos nessa época, acho que dava uma passagem para cada um membro de uma emissora de Santos. Eram poucos, então o Santos pagava. Eu fiquei na besteira de falar para um jogador, cara. Falei, rapaz, tu não sabe o que aconteceu com o companheiro de trabalho aí. O que foi? Rapaz, ele não conseguiu ir no banheiro, acho que ele comeu um abacaxi estragado aí, foi ali mesmo. E falei pro cara, quando o avião vai deixar a cidade de Curitiba, esse jogador se levanta lá na frente do avião. Gente, eu queria uma salva de palmas pro locutor tal, porque ele se borrou todo, e uma salva de palmas. E o único que sabia era eu. O cara não ficou 4 anos sem falar comigo. E ele teve que pedir uma calça lá pro Santos, porque acho que ele não levou uma de reserva não, porque aquela lá ficou premiada e batizada. Tem várias histórias, tem várias, cara, tem várias. Eu gosto, principalmente, a gente tem muitas. Teve uma final no Paulistão de 2000, que era hoje a gente trabalha com sem fio, naquela época era com fio. E eu tava sentindo o fio pesado, mas como é que o fio pesa? Quando eu fui ver, rapaz, tava carregando uma caixa de 8 metros de altura por 1 de largura, com aquela ansiedade de entrar no vestiário. Já vi Macumba em vestiário. Tem uma boa também, não sei se dá tempo. Dá tempo. Santos Internacional de Porto Alegre. Luxemburgo, técnico do Santa Cheto, tem um projeto, planejamento. Estou indo para o vestiário lá do estádio Beira-Rio. Roberto Diogum, para que tem um trabalho aqui. Vou desinfetar tudo. Entrou lá e tal. Mas acho que o trabalho foi bem feito, porque o Santos tomou de 4. Acho que tá bom, né? Ademir, nosso tempo está acabando, mas antes disso eu queria que você aproveitasse o tempo para mandar um abraço, se você quiser, para quem você quiser, suas lembranças, para os seus amigos de antigamente. Eu valorizo muito as raízes, né? Eu sou criado e resido no Jardim Casqueiro, então todos aqueles que me apoiaram, né, de alguma forma, direto ou indireto, os amigos que até hoje ainda procuram em rede social ou por telefone. Eu tanto sou ligado às raízes que minha esposa foi minha primeira namorada. Eu morava na Vila dos Pescadores, está comigo entre idas e vindas, são 20 anos, né? Mas agora, da segunda vez que a gente voltou, já são 9 anos juntos, então só posso agradecer minha família, aos amigos, aos cubatenses em si, aos casqueirenses. Eu valorizo muito aquilo que foi de infância, porque aquilo não é algo inocente, sabe? Não tinha interesse, então eu valorizo muito isso. E amo Cubatão, adoro daqui, eu não saio não. E vou continuar aqui. E adorando também, amando bastante as coisas do Santos Futebol Clube. Ademir, eu tenho que agradecer demais você, eu que agradeço, sua presença, cara, aqui. Agradecer aos espectadores que nos atuam há 5 anos aí. Eu espero que daqui a 5 anos, quando a gente fizer 10 anos, você venha aqui contar mais histórias pra gente, né? Será um prazer. E 5 anos, não, você ainda vão ser 5 vezes 5. Eu quero ver você aqui 25 anos com o programa Ligado no Esporte, porque a gente quer saber do esporte de Cubatão é através do Carlão, professor Carlos Cruz. Eu que agradeço e fico à tua disposição, e um grande beijo para todos os nossos telespectadores e assinantes da NET que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado de novo e a gente vai ficando por aqui, mais um programa Ligado no Esporte, mas continue com a TV Polo, que tem mais programação da cidade para vocês. Continue com a gente, fique ligado.